o caminho oculto no Antigo Testamento. O caminho oculto no Antigo Testamento. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 8, diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se tinha manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo continuava de pé. Queridos, a palavra da graça, ela é uma ciência. A palavra da graça, ela é uma revelação. Existem muitas pessoas que estão vivendo o Evangelho da Graça, mas não conseguem explicar isso aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você que conhece o Evangelho da Graça não consegue explicar isso aqui, no mínimo, não generalizando, falta um pouco de atenção a tudo que é pregado. Por quê? Porque a palavra ela é muito objetiva, ela é muito clara. Paulo estava falando aqui para os hebreus. Eu preciso entender todo o contexto dessa carta. Paulo estava falando aqui para os hebreus, um povo que estava vivendo, cocheando entre dois pensamentos. Ora era Cristo, ora era Moisés. Então Paulo começa a repreender esse povo, mostrando para os hebreus a superioridade da aliança por meio de Cristo em relação à aliança por meio de Moisés. Então Paulo explica que o Espírito Santo ainda não tinha dado a revelação, porque ainda o caminho do santo lugar não se tinha manifestado. Ou seja, no Antigo Testamento havia um véu no templo, onde só o sumo sacerdote ele tinha acesso às cortinas, aquele véu, para ele se relacionar com Deus, a apresentar o sacrifício dele mesmo e do povo a Deus. E o povo não tinha acesso porque o caminho ainda estava oculto. O caminho ainda não tinha se manifestado. Quando Jesus chega, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esse caminho iria conduzir este povo que estava vivendo antes do véu, ou no tempo do véu, a esta verdade e a esta vida. Mas para isso, eles tinham que trilhar um caminho. Nós não estamos mais nesse caminho. Por quê? Porque esse caminho era para levar aquele povo ao santo lugar, ao santo dos santos. Então, Jesus de Nazaré, ele era o caminho que conduzia a verdade e a vida. Hoje ele não é mais esse caminho. Por quê? Porque a verdade e a vida já está em nós, já habita em nós, porque já foi manifestado aquilo que estava oculto. O Espírito Santo queria dar a entender, que o caminho do santo lugar não se tinha manifestado enquanto o primeiro tabernáculo continuava de pé. O que era aqui o primeiro tabernáculo? Eu preciso entender de duas formas. De uma forma literal, o primeiro tabernáculo era o templo, e de uma forma pactual, o primeiro tabernáculo era a lei de Moisés. Então, enquanto a lei de Moisés não acabasse, enquanto o templo, o primeiro tabernáculo, não caísse, o Espírito Santo estava mostrando que ainda a verdade acerca da obra de Cristo não tinha se manifestado. Ô irmão Elson, mas aqui Jesus já tinha morrido na cruz, aqui Jesus já tinha ressuscitado, mas a verdade não tinha se manifestado ainda, porque o primeiro tabernáculo continuava de pé, o templo continuava de pé, e a lei, juridicamente falando, ela ainda estava vigorando, ela ainda estava funcionando. Hebreus 9:9. E isto é uma parábola, ou uma alegoria, para a época presente. Que época? O presente de hoje? Não, a época presente de Paulo, dos seus ouvintes. Irmãos, já começou, viu? Amém?
Então isso era uma parábola para a época presente, que se oferece dons e sacrifícios. Era naquela época, os dons e os sacrifícios. Quanto à consciência, nunca aperfeiçoou quem presta o culto. Ou seja, eles faziam tudo aquilo ali, apresentavam os seus dons, os seus sacrifícios, mas quanto à consciência, nunca aperfeiçoou ninguém que prestava o culto. Então, por meio da lei, eles não conseguiam serem perfeitos diante de Deus. Por quê? Porque ainda o primeiro tabernáculo continuava de pé. A lei de Moisés ainda vigorava. Hebreus 9:10. Os quais não passam somente de ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas e diversas abluções, imposta até o tempo da reforma ou até o tempo da correção. Então tudo que acontecia dentro do antigo pacto impedia a revelação do caminho. Tudo que acontecia na lei impedia a revelação da graça de Deus. Por quê? Porque o tempo da reforma, ele estava aqui, atuando. Mas a reforma em si, ela não tinha sido feita totalmente. Por quê? Porque o primeiro templo ainda estava de pé. E tudo isso acontecia e não passava de ordenanças da carne, baseadas em comida, bebida e diversas abluções. Abluções aqui, irmãos, é tudo que tange ao conteúdo da lei, das cerimônias, do guarda-sábado, das luas novas, das festas de Pentecostes, das lavagens por meio das águas, das bacias. Tinha todo aquele rito legalista lá dentro do contexto da lei de Moisés. Inclusive, aí a tradição religiosa não entende, inclusive aqui, o batismo das águas, o jejum, tudo estava incluso aqui, porque ainda estava acontecendo o quê? A reforma, imposta até o tempo da reforma, ou seja, a reforma na sua plenitude não tinha acontecido. Tinha começado em Jesus, mas não tinha acontecido ainda, porque o primeiro templo, o primeiro tabernáculo, a lei de Moisés, ainda estava de pé. Olha lá, 9:11, Hebreus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, olha que interessante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ô irmão Elson, mas aqui diz que Jesus já tinha realizado. Jesus tinha realizado. Jesus tinha realizado. Mas a manifestação das realizações do que ele fez ainda não tinha acontecido. Por exemplo, se você pega o livro de Atos dos Apóstolos, ali já fala depois da ressurreição de Cristo. Mas ainda há profecias, imposição de mãos, batismos. O próprio Paulo em Atos batiza. Por quê? Porque embora Jesus já tenha realizado tudo no que tange o cumprimento profético, mas o tempo da reforma ainda não tinha acontecido. A correção não tinha sido feita ainda. Então, quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, o Paulo aqui, ele está explicando que o tabernáculo construído por Cristo não era feito por mãos de homens, não era uma igrejola, não era um templo, não era uma catedral. Enquanto aquilo continuasse de pé na mente das pessoas, Cristo não tinha sido revelado. Eu sei que nós passamos aqui muito tempo dentro da tradição religiosa, mas Cristo só é revelado na mente das pessoas quando as pessoas entendem que estes tabernáculos que existem por aí, eles impedem a manifestação da verdade de Deus.
Porque é complicado hoje para um pastor dizer assim, nós pregamos, temos de liberdade, mas um pastor dizer assim, irmão, Deus não habita aqui não, Deus está na sua casa, Deus está no seu trabalho, porque Deus está em você. Geralmente os pastores não fazem isso, porque eles têm medo de perder os membros. Então quando nós pregamos que Deus não habita em templo feito por mão de homens, os pastores, os líderes religiosos se ofendem. Ah, mas se você pregar isso, as pessoas não vão para a igreja, para a casa de Deus. Mas isso aqui não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Deus não habita em prédios construídos por mãos de homens. Então, irmãos, enquanto isso não for quebrado na mente das pessoas, as pessoas estarão buscando Deus no monte, buscando Deus na igreja evangélica, buscando Deus na igreja católica, na religião X ou Y, achando que Deus está lá. Só que Deus não está lá, porque o templo de Deus é diferente do templo do homem. A casa de Deus é diferente da casa do homem. O pastor diz, bem-vindo à casa de Deus. Deus diz, vocês são a minha casa. Eu escolhi habitar em vocês. Por quê? Porque blocos de cimento não têm sentimentos. Paredes, pisos, cadeiras, não falam, não sentem, não tem nada. Quem tem sentimento somos nós. Quem deve viver o amor de Deus somos nós. Então nós somos esta casa que Deus habita. Então enquanto a religião não entender isso, que Deus não está ali, que Deus não está acolá, que Deus não está no templo, Deus habita em nós. Enquanto eles não entenderem isso, essa verdade não será uma realidade na vida deles. Olha lá, 9:12 Hebreus. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, olha que interessante, para efetuar uma eterna o quê? Uma eterna redenção. Queridos, a redenção, a salvação de Deus é eterna, não se acaba. Eu fico triste quando eu vejo esses homens dizendo assim, olha, você tem que aceitar Jesus, porque senão o inimigo vai roubar a tua salvação. Querido, a redenção é eterna, Deus deu e acabou. Ou você crê ou você não crê. Deus não brinca com a obra dele. Deus não é igual ao homem que dá um presente para... Talvez você dê um presente a alguém, depois parou assim... Sabe de aquela pessoa não merecia o meu presente. Não, a salvação que nós temos é um dom de Deus. Dom é graça, é presente. E Ele não se arrepende, Ele não vai tomar a tua salvação porque você falhou. Ele não vai tomar a tua salvação porque você, desculpa a expressão, pisou na bola. Não, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Mas isso, infelizmente, a liderança não pode pregar. Não pode, eles são proibidos de pregar isso. Por quê? Porque para manter o povo cativo, para manter o povo escravo, olha, é o nome de Jesus que está escravizando as pessoas. Porque eles usam o nome de Jesus e eles dizem assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Aí quando as pessoas aceitam Jesus, eles pegam o próprio Jesus para escravizar as pessoas. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Quantos irmãos passam aí na nossa frente, nem fala com você porque você saiu da igreja do pastor deles. Se você sair daqui, você é um perdido. A minha pergunta é, qual foi a placa de igreja que Jesus fundou lá na cruz? Nenhum. Qual foi a religião que Jesus criou? Nenhuma. Jesus chegou para a mulher adúltera e perdoou. Não mandou aquela mulher ir para a igreja X ou a igreja Y. Porque o Salvador não é a igreja, o Salvador é Cristo. E Cristo salvou aquela mulher naquela situação de condenação, que pela lei ela seria apedrejada. Aí Jesus disse, vai em paz, mas não peques mais, porque senão eles vão te pegar e vão te matar. A mulher samaritana naquele poço, Jesus salvou ela ali. Se eu te der a minha água, se você tomar da água que eu tenho para a vida eterna, você nunca mais terá sede. A mulher simplesmente disse, então me dá dessa água. E ela entendeu que o Salvador entrou na vida dela. E ela saiu proclamando para todo mundo. Ela não precisou bater carteira em um templo, sabe? Dar a cabeça para o pastor orar por ela. Não, ela entendeu a salvação. Mas quando você não entende a salvação, você fica à mercê desses homens que na verdade só manipula e escraviza as pessoas.
prendem as pessoas. Irmão, mas se você não tiver uma disciplina, querido, não confunda mentira com disciplina. Presta atenção no que eu vou falar. Não confunda mentira com disciplina. Eu já ouvi muito isso até de alguns irmãos em graça. Você tem que ser um pouco mais rígido para as pessoas se manterem na congregação. Com mentira? Ou você fica, se reúne, contribui, vive junto em comunhão conosco, por amor. Pela mentira eu não quero ninguém aqui. De mentira eu vivi no sistema religioso de 18 anos. O que adianta eu tentar colocar uma cerca aqui para manter os irmãos? Não, irmão, mas é obrigado. Não é obrigado a nada, é o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu me disciplino, eu quero viver assim. É a minha filosofia de vida, não é por obrigação. Agora, aqueles que gostam de viver debaixo de obrigação, eles não entendem o que é viver a liberdade do eterno Salvador. Não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, para efetuar uma eterna redenção. Agora, se Paulo disse isso, usado pelo Espírito, como é que eu vou chegar aqui e dizer: irmão, vocês têm que ter cuidado, né? Porque um domingo você é crente, aí o outro você não é. Um domingo você vem para a reunião, no outro você não vem. Então você tem que ter cuidado. Aí eu vou estar indo de encontro a essa palavra. Queridos, volto a repetir. A disciplina, ela parte de mim. O interesse, ela não parte do outro, parte de mim. Eu não posso criar situações para prender ninguém. O que nós podemos fazer é liberar a verdade vai libertando você. Liberar a verdade vai libertando você. Manifestando a verdade, porque o primeiro tabernáculo já caiu. E eu não posso colocar nenhum tipo de obstáculo, eu não posso colocar nenhum tipo de pedágio naquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Ô irmão Elcio, mas eu não vou mentir para você não. Na graça eu não oro mais. O problema é seu, preguiçoso e preguiçosa. Irmão Elcio, na graça eu não gosto de congregar. Então o problema não é com a graça, é com você. Irmão Elcio, na graça eu não tenho mais compromisso com os irmãos. Eu sou dono da minha própria vida, então eu vivo do meu jeito. Então isso não é um problema de Cristo, é um problema de cada um. Cabe a você, é você e Deus. Como eu estou vivendo? É desse jeito que eu quero viver? É exatamente isso que você vai ver. É aquilo que eu falei ontem numa mensagem. Um planta e o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Tudo que você plantar, Deus vai dar o crescimento. Se você plantar o bem, Deus vai dar o... E se você planta, você vai colher. Agora, se você plantar o mal, Deus também vai dar o crescimento. Como assim, irmão Elcio? Porque é uma lei de Deus. Tudo que você plantar, você vai colher. E um planta e outro rega, e Deus vai dando crescimento. Tudo que você alimentar na tua mente, é exatamente isso que vai acontecendo diariamente na tua vida. Se você alimenta o mal, isso vai crescendo na tua vida, no teu coração. E é isso que você vai colher. Se você alimenta o bem, se você planta o bem, é isso que vai crescer em você. E você vai colher. Eu me preocupava um tempo atrás, quando eu vi alguns irmãos assim, meio que desanimados. Eu ficava ligando, passando mensagem: irmão, o que aconteceu? Você está desanimado? Irmãos que se reuniam, do nada. Aí eu ficava me cobrando, irmãos. Eu ligava para as pessoas: irmão, eu falei alguma coisa na mensagem aí, olha aqui que... Eu falei alguma coisa de uma mensagem aí, irmão Geraldo, que porventura te entristeceu? Que não é o caso do irmão Geraldo, não. Mas um exemplo: não, irmão, você não falou nada não. E eu ficava me perguntando: será que eu falei alguma coisa na mensagem? Será que eu falei alguma coisa que ofendeu o irmão? Eu quero me perdoar, me desculpar com o irmão. Depois eu falei: para com isso, rapaz. Deus me fez amadurecer. As pessoas estão tomando as suas próprias atitudes, vivendo as suas escolhas, e eu querendo me justificar, me desculpar. Querida, eu não vou agradar todo mundo, porque nem Cristo agradou. Eu tenho que viver a minha espiritualidade, a minha fé, viver o meu propósito com Deus, e ensinando isso para as pessoas, e cada um vai seguir a sua própria vida.
Porque senão você sofre, porque você vai começar a perder pessoas que tinham uma relação boa com você, e você começa: o que foi que eu fiz? Por que isso aconteceu? E detalhe, às vezes eu fazia isso, as pessoas não me davam nenhum retorno, eu ficava no vácuo. Por que isso aconteceu? Aí depois eu entendi o porquê. A pessoa que vive na vaidade da sua mente. A pessoa não quer ter um compromisso com a graça. A pessoa quer viver as suas escolhas. Mas conhece o Evangelho? Conhece. 9,15. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, por sua morte, para a remissão da transgressão que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Tudo para Deus é eterno, eterno, eterno. Tem mais? 8,13. Quando ele diz nova, tornou antiquada, antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, antiga e envelhecido, perto está de quê? Desaparecer. Ou seja, Paulo estava explicando que a lei, ela estava ficando velha, caduca, e estava perto de desaparecer. Quando era que a lei ia desaparecer? Quando o primeiro tabernáculo caísse. Quando a lei de Moisés viesse abaixo, a lei iria desaparecer. Então isso no nosso tempo já desapareceu. Não acontece mais, ela não existe mais, ela caducou, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Ela estava envelhecida, antiquada, estava perto de desaparecer. 10,8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem tivesse prazer nestas coisas, que se oferece segundo a lei. Olha lá, e o que é que os nossos irmãos estão fazendo hoje? Sacrifício, ofertas, presta atenção, sacrifícios e ofertas pelo pecado. Olha, ei, corta para mim. Oi, irmão Elson, hoje na graça existe sacrifícios e oferta? O que é oferta? Um presente. Hoje na graça existe sacrifício e oferta? Existe, não pelo pecado. Existe um sacrifício pessoal, porque talvez você se sacrificou para estar aqui nessa manhã. Um sacrifício natural, quando você quer alcançar alguma coisa, você se sacrifica, você tem que abrir mão de outras coisas. Então esse é um sacrifício que nós fazemos diariamente. Ah, irmão, mas na graça não tem sacrifício. Na graça não tem sacrifício para pecado, porque o sacrifício que tirou o pecado foi o sacrifício de Cristo. Mas no tempo da graça existe sacrifício diário em nossas vidas. Sempre iremos ter que abrir mão de situações, renunciar a outras para alcançar objetivos. Paulo pregava sobre o fim dos sacrifícios, e Paulo vivia uma vida de sacrifício, de luta, levar porrada, prisões, mas Paulo fazia aquilo por amor, não era para tirar pecado, ele fazia por vocação, por chamado, porque oblações, ofertas, eu vou me sacrificar para Deus tirar pecado, eu vou dar uma oferta para Deus tirar pecado. Era assim que acontecia na antiga aliança, né? Eu vou fazer aqui uma oblação, eu vou fazer aqui um ritual para Deus tirar pecado. Ele não tinha nem prazer nessas coisas que se ofereciam, ou que se oferecem naquele contexto, segundo a lei. Ô Paulo, se oferecem? Porque nesse tempo aqui ainda havia a prática dos sacrifícios. 10:9. Então acrescentou: eis aqui estou, Deus, para fazer a tua vontade. Remove, tira a primeira aliança, para estabelecer o quê? Pronto. Tirou a primeira e estabeleceu a segunda. Quando você entende esse contexto aqui que nós lemos, fica fácil você pregar a graça. Isso aqui é uma evangelização, irmão. Depois você assiste na gravação. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar da graça para alguém. Como é que eu vou falar? Porque quando você vai falar do evangelho da graça, a primeira coisa que as pessoas veem é com a lei.
Não, porque na lei de Moisés dizia assim, não é isso? Não, porque o profeta disse não sei o quê. Calma, meu irmão, eu vou te explicar. E nessas pequenas palavras, nesses pequenos textos aqui, nós já resumimos a questão da lei. Acabou, caducou, não vigora mais. Aí quer acrescentar a informação? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você não crê, então você vai viver sempre a lei, sempre na primeira aliança, sempre no primeiro pacto, que já foi removido, para que a segunda aliança, para que a graça fosse estabelecida. Isso aqui, irmãos, é o cumprimento da profecia de de Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda será maior do que a da primeira. Aí o que é que o pastorzão faz? Ele pega lá Ageu, né? Ageu 2:9, e aí ele reforma a igreja. Ele bota aí o piso de porcelanato e tal, e aí ele faz o culto da glória da segunda casa. Irmão, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, você está falando de tinta, de piso, de ar-condicionado? Não, irmão. O profeta não estava falando disso, o profeta estava falando da aliança, da graça. A primeira iria cair, a primeira iria desabar, e dentro da história do judaísmo, aquelas casas já haviam caindo. A de Salomão caiu, a de Jerusalém caiu no ano 70, e aí foi estabelecida a segunda morada, a segunda casa. Essa é espiritual, é a aliança eterna, é a graça que revela que o Pai habita em nós, amém? 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Esta é a graça de Deus em Cristo Jesus. Agora sim, o caminho foi revelado. Agora não existe mais o véu. Só vive atrás do véu quem quer viver. Está tendo uma briga aí de dois pastores famosos, porque um inventou que no céu vai ter choro, e o outro está dizendo que no céu não vai ter choro, que não vai ter tristeza. Resumindo, os dois estão totalmente equivocados, porque a Bíblia estava falando da aliança, não está falando nada de morada na eternidade, simplesmente estava falando das alianças. Amém? Vamos